Os prédios do Supremo Tribunal Federal, STF, estão passando por uma varredura completa desde a madrugada desta quinta-feira. O objetivo é verificar se existem artefatos que possam estar escondidos na sede da corte, que foi alvo de explosões na noite de ontem em Brasília. Devido à vistoria, o expediente foi suspenso até o meio-dia em todos os prédios do tribunal. Ontem, 2 explosões foram registradas na Praça dos Três Poderes, na capital federal. O esquadrão de bombas da Polícia Militar e os bombeiros isolaram a área e realizaram uma perícia no local. O estrondo foi ouvido no Palácio do Planalto e em prédios próximos, como o Congresso Nacional. Um homem morreu. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal, houve autoextermínio com um explosivo. Tá na imagem, tá na tela da live aí, da explosão horrível. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, o homem é Francisco Vanderlei Luiz, de 59 anos. Francisco foi candidato a vereador pelo PL em Rio do Sul, no Rio Grande do Sul, no Vale do Itajaí, Santa Catarina, em 2020, mas ele não se elegeu. Tá aí, a gente acompanhando, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, que pediu urgência na apuração da explosão de um carro nas proximidades aí do Legislativo em Brasília. Por meio de nota, Lira repudiou qualquer ato de violência. Tá certo, Lira, ao cobrar urgência, e já a Polícia Federal já tá no caso, né, Carol? Polícia Federal no caso, né? Peritos criminais da PF vão investigar as explosões na Praça dos Três Poderes e no anexo 4 da Câmara dos Deputados. Profissionais do Instituto Nacional de Criminalística, que são especialistas em perícias de locais de crimes e bombas e explosivos, foram acionados. Isso logo depois da ocorrência, a Polícia Federal abriu inquérito para investigar o caso, Lucas. Entre os primeiros procedimentos que os peritos da PF devem fazer no local estão a identificação de todos os vestígios, além de uma identificação das imagens da área com ferramentas tecnológicas 3D, a fim de compreender em detalhes a dinâmica do ataque. Os vestígios coletados vão ser posteriormente analisados para identificar e confirmar o tipo de explosivo utilizado, possível origem e outras evidências que possam indicar se a ação foi planejada ou se teve participação individual ou em grupo. Vamos trazer os detalhes dessa história, Carol, tintim por tintim. Ontem, às 7h30 da noite, horário de Brasília, houve-se a primeira explosão, isso no estacionamento em frente ao Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados. Um carro explodiu, o carro que pertencia a esse homem explodiu. 20 segundos depois, a explosão em frente ao Supremo Tribunal Federal. Esse homem, eu não tenho o nome dele certo aqui, o Francisco Vanderlei Luiz, ele chegou a tentar entrar no Supremo Tribunal Federal, foi barrado por seguranças, aí mostrou que ele tinha explosivos sob a camisa, e arremessou objetos contra a Estátua da Justiça, aquela estátua famosa em frente ao Supremo Tribunal Federal. Assim, ele se deitou com um artefato explosivo sob a cabeça e acionou o dispositivo. Um estrondo muito alto, claro, um autoextermínio, tem que entender de fato a dinâmica desse acidente. Ele estava sozinho desse incidente. Há 2 meses, já se sabe, ele esteve no Supremo, ele visitou o Supremo. Fez uma postagem nas redes sociais com os dizeres: a raposa entrou no galinheiro. Então, assim, provavelmente a gente está falando aqui de um atentado, e sim um atentado planejado. E não é a primeira vez, pouco mais de um ano, tivemos o Supremo Tribunal Federal invadido. Ah, Lucas, mas dá para se fazer relação direta entre os dois eventos? Sim, quando a pauta é a segurança do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional e daqueles que lá estão. A sessão do Supremo Tribunal Federal, que era presencial, havia sido encerrada há poucos minutos. Não tínhamos ministros no local. Acontecia no momento uma sessão, as sessões vão até o tardar da noite, na Câmara dos Deputados. E aí, quando você coloca uma explosão em frente à sede do Executivo, do Legislativo, do Judiciário brasileiros, é gravíssimo. É gravíssimo, é um atentado à própria democracia. Por mais que ele seja um lobo solitário, se ele esteja acompanhado, tem que entender de fato o que aconteceu, mas é sim um atentado à democracia. Podia ter atingido os políticos democraticamente eleitos, os ministros do Supremo Tribunal Federal. O seu representante, o seu representante, né? De fato, e talvez o presidente, o chefe do Executivo, ou parte do seu staff, ministros e outros que tais. Ontem, o presidente Lula se reuniu com ministros, se não me engano, Cristiano Zanin e eu não sei se foi Alexandre de Moraes, tem que conferir aqui
mas 2 ministros estiveram com Lula ontem. Os ministros já mandaram um recado para o Congresso Nacional que não haverá anistia, esse papo de anistia não vai voltar à pauta. Que agora o tom é de realmente fechar o cerco, pelo menos no que diz respeito à segurança da Praça dos Três Poderes. É a segunda vez, Carol, em menos de 2 anos, em que se tem um episódio gravíssimo envolvendo segurança na Praça dos Três Poderes. Então, assim, porque a corda volta a tensionar. Isso gera, sim, muita tensão. Isso gera muitas teorias. O WhatsApp começa a comer solto. Esse homem, inclusive, comia solto no WhatsApp com teorias da conspiração. Segundo a Polícia Federal, que já teve acesso ao celular dele, várias teorias da conspiração pipocando no seu WhatsApp. Então, é de se investigar com muita seriedade, de se entender porque é a história que se repete. E acho que a primeira pergunta a ser respondida é essa que você colocou, Lucas. Foi um ato isolado, uma pessoa agindo sozinha ou tinha ali outras pessoas também ajudando, né, nessa dinâmica, orquestrando esse atentado que aconteceu? Porque o nome é esse, gente, é atentado, né? Falar um ato, uma coisa, não, o nome é atentado realmente. E a própria democracia aí na última instância, no sentido final realmente. E aí a pergunta que a Polícia Federal agora fazendo esse trabalho precisa responder e precisa ser transparente também nessa investigação para dar uma explicação para a população. O que aconteceu de fato ontem em Brasília? Reforçando a informação aqui, o presidente Lula se encontrou ontem com o Cristiano Zanin e com o ministro Alexandre de Moraes do Supremo. O diretor-geral da PF, o André Rodrigues, também foi à residência presidencial para discutir aí o pós. Mas ontem e ainda hoje pela manhã, os trabalhos só são retomados em Brasília a partir do meio-dia. A gente viveu momentos de tensão, momentos em que a desinformação falou mais alto, ninguém sabia o que estava acontecendo, se era uma ação coordenada, foram 2 explosões em 2 locais diferentes, em um intervalo muito curto. Então, realmente uma ação planejada, se foi só por ele, se tiver mais pessoas, é realmente de se entender. E a gente tem uma semana muito crítica para o Congresso Nacional, muito crítica para Brasília, em que a equipe econômica de Lula tenta fechar o corte de gastos, tenta discutir arcabouço fiscal. Trabalhando sob pressão, né? Trabalhando sob pressão, e aí você tem trabalho suspenso, você tem pautas importantes como a escala 6x1 que está sendo discutida no Congresso Nacional. Isso trava toda a pauta, isso adiciona uma pimenta desnecessária ao discurso, muito importante, que acontece nesse momento no Congresso Nacional. E ninguém quer isso, né, Carol? Ninguém quer isso, Lucas. E agora é acompanhar realmente o trabalho aí das investigações para que a gente tenha uma resposta sobre esse fato ontem em Brasília.